Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Railda de Matemática e veremos na aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Acompanhe comigo os nossos objetivos desta aula. Então, nós vamos retomar a trigonometria no triângulo retângulo. Também vamos estudar as relações trigonométricas do seno, do cosseno e da tangente. Então, vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Para os problemas onde identificamos um triângulo retângulo, quais são as ferramentas que podemos usar para resolver situações assim? Então, a gente vai aí ver diversas situações aonde que nós utilizamos para resolução as relações do triângulo retângulo. O que é importante a gente relembrar? Os elementos deste triângulo retângulo. Então, nós temos a medida da hipotenusa, lembra? Que é o lado oposto do ângulo reto. Nós temos dois catetos, né? Que são o A, aliás, o B e o C, né? Porque o A é a hipotenusa. E ainda temos alfa e beta, que são as medidas dos ângulos internos, que tem que ser menor que 90 graus, certo? Aí nós temos uma situação. Então, eu vou passar aqui toda a situação, aí eu vou te dar um tempo para que você transcreva no seu caderno, resolva, porque ela vai ser uma situação bem fácil, você vai verificar aqui no decorrer da minha explanação, e daí nós retornaremos para fazer a conferência. Então, um pedreiro, ele colocou uma escada apoiada no topo de um muro, como mostra a figura abaixo. Então, muito comum aí dentro dessa profissão aí do pedreiro. Então, aqui nós temos a escada, né? O muro, e aqui nós queremos saber, então, essa medida. Tá? Então, o que o exercício quer que a gente ajude aí o pedreiro a responder? Qual é o comprimento da escada, na letra A? Na letra B, qual é a altura do muro? Então, tudo isso você vai pegar aí em relação à figura, né, que foi transcrevida aí pela situação do pedreiro. Na letra B, considerando que o ângulo A, então, observe lá que o ângulo A, ele vai fazer seja reto, né? Lembra que para que nós tenhamos aí os elementos de um triângulo, eu tenho que ter um ângulo reto, né? Que vai ser o oposto, vai ser a hipotenusa e os dois catetos. Então, seja reto. Que tipo de triângulo é formado pelos pontos A, B e C? E na letra D, calcule, aplicando o teorema de Pitágoras, a distância da base da escada, que está ali representada pela letra B, até a base do muro, que está na letra A. Indique a resposta com duas casas decimais. Você pode usar uma calculadora. Então, observe aqui nesse exercício, eu vou ter assim uma descrição completa dessa situação do pedreiro. Então, eu quero que você coloque aí no seu caderno e daí a gente já retorna com a resolução. E a dica aqui, né, você relembrar aí o teorema de Pitágoras.
Então vamos conferir o nosso exercício? Então lembre que a gente vai tirar todas as informações aqui da situação do pedreiro. Então na letra A, qual é o comprimento da escada? Então a gente verifica aqui, é 2,80 metros. Qual é a altura do muro? Também novamente a gente consegue aí facilmente fazer essa verificação, que são 2 metros. Considerando que o ângulo A seja reto, né? Que tipo de triângulo é formado pelos pontos A, B e C? Tranquilo para a gente responder, né? Que é um triângulo retângulo. Agora, na letra D, é que talvez exigiria um pouquinho mais de você, porque teria que lembrar, né? O que é o teorema de Pitágoras? Lembra, né? Que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos. No caso aqui, né? A hipotenusa, como ela está, o ângulo reto está no A, a minha hipotenusa é a medida da escada, então que é 2,80 metros, tudo elevado ao quadrado. Um dos catetos é o muro e aqui a gente vai descobrir então a base aqui, né, o chão aqui, quanto é que mede, que a gente está convencionando como x. Então 2,80 ao quadrado, lembra que poderia usar a calculadora aí para te facilitar, mas eu sempre recomendo que você faça manual, para que assim você treine aí a sua multiplicação. Então, neste caso é 7,84, aí o 2 ao quadrado passa para o outro lado de cada igualdade para que a gente isole, né, o x. Então, fazendo 7,84 menos 4, me dá 3,84. E eu tenho que tirar isso aqui, né, da raiz quadrada, né? Tem um quadrado, eu preciso tirar da raiz quadrada. Então, aproximadamente, vai me dar 1,96. Então, 3,84, a raiz de 3,84 é 1,96 metros. E assim, a gente descobriu aí a base aí do muro até... Aliás, a base da escada até o muro, certo, gente? Espero aí que você tenha acertado e mandado bem. Agora a gente vai ver as relações do triângulo em relação a seno, cosseno e tangente. Então, considerando, né, o triângulo retângulo e fixando um dos seus ângulos internos, sendo o ângulo, né, alfa, ele tem que ser diferente de 90 graus, porque aqui o ângulo reto já é 90 graus e está relacionado com a hipotenusa. No seno, o que a gente vai ter? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o meu cateto oposto? Então, ele está oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa. Tá? Então, aqui é sobre o seno. Aí nós temos, então, um modelo, uma contextualização, que pode ter aí em diversos exercícios, a gente faz um modelinho matemático para conseguirmos aí resolver. Então, assim, dessa forma, visualmente fica bem fácil a gente ter essa compreensão. E para o cosseno já é o cateto adjacente, né, olha onde que ele está, sobre a hipotenusa também. Então, também temos uma contextualização, né, que a gente pode aí verificar vários exercícios dessa forma que ele vem para a gente. E aqui eu tenho um modelo matemático. Então, é sempre bom a gente fazer o que eu tenho de uma situação, fazer um modelo matemático, porque ele fica mais fácil a nossa compreensão e saber qual que a gente vai usar, se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente para resolver essa situação. E da mesma forma para a tangente. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então aqui eu também tenho uma situação, ó, e assim eu consigo fazer, né, transcrever para um modelo matemático, ficando mais fácil aí a minha compreensão e ficando mais fácil também a minha resolução. Então a gente já viu aí as relações do triângulo retângulo usando a hipotenusa e os catetos e também as relações para seno, cosseno e tangente, certo? Então agora a gente vai praticar aí para ver se nós estamos aí aprendendo este conteúdo. Acompanhe comigo. Considerando o exemplo inicial com o triângulo formado pela escada, pelo muro e pelo chão, quais serão em valores aproximados o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B? Então agora nós vamos usar, lá nós queríamos saber, né, qual era este valor que agora a gente já descobriu, que é 1,96. Agora a gente vai aplicar para descobrir o seno, o cosseno e a tangente dessa mesma situação. Então vou te dar um tempo aí para você transcrever para o seu caderno e daí nós voltamos aí com a resolução passo a passo.
Então, resolvendo, nós temos para seno de B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Neste caso, o meu cateto oposto é o muro, 2 metros sobre a hipotenusa, que é 2,80. Então, fazendo os cálculos, aproximadamente, usando 2 casas depois da vírgula, eu tenho 0,71. Para o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, neste caso, eu tenho 1,96 sobre 2,80. Então, fazendo as contas aí na calculadora, para te facilitar, eu tenho aproximadamente 0,70. E para a tangente, lembra que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, neste caso, seria a medida do muro sobre a base ali da escada até o muro. Então, vai dar 2 metros sobre 1,96, que no caso aqui aproximadamente me dá 1,02. Então, num único exercício, a gente pode aí fazer todas as relações trigonométricas, né, de seno, de cosseno e de tangente. Bem interessante esse exercício. Agora, nos ângulos notáveis, a gente lembra que são 30, 45 e 60, eles são chamados de notáveis, pois além de serem os mais utilizados, eles são conhecidos pelo homem desde os tempos antigos. Então, faz muito tempo aí que eles já foram descobertos pelo Hiparco, né, de Niceia, e a gente utiliza até hoje. Então, observe aqui num estacionamento de 45 graus. E a indicação aqui de 30 graus de cada degrau. Então, são situações aí reais que a gente ainda tem no nosso cotidiano, utilizando esses ângulos notáveis. Lembro também, né, que nós temos a nossa tabelinha de 30, 45 e 60 para seno, cosseno e tangente. Então, lembrando que é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio. E a tangente sempre é a divisão de seno sobre cosseno. Então, acredito que você já tenha aí anotado isso no seu caderno. Então, para que a gente realmente aí carimbe o nosso aprendizado sobre essas relações trigonométricas, nós vamos fazer um exercício prático novamente. Então, acompanhe comigo. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento, ó, conforme está aí mostrando o nosso modelo matemático, faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Então, aqui nós temos o plano horizontal, aqui o ângulo e aqui o comprimento. Qual é a distância entre o início da rampa e o seu final na direção horizontal, né? Então, é essa distância aqui que ele está nos perguntando. Considere raiz de 3 aproximadamente 1,73. Então, nesse exercício, você vai verificar qual é a relação aí que a gente deve utilizar para resolver o exercício. Tenho certeza que você vai mandar muito bem, com muita facilidade. Então, anote no seu caderno e a gente já retorna com a resolução completa.
Vamos então conferir a resolução? Então acompanhe aqui. Como é que a gente vai resolver? Dentro do nosso modelo matemático, a gente observa aqui qual das relações nós vamos usar? A cosseno. Por quê? Porque nós temos aí as informações em relação à hipotenusa, né, e o meu cateto adjacente. Então, vamos usar o cosseno de 30, porque foi o que ele nos informou, né? Aqui eu tenho 30 graus e é para considerar também o raiz de 3, 1,73. Então, em algum momento, a gente vai usar essa informação. Então, lembrando que lá na minha tabelinha dos ângulos notáveis, eu sei que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Fazendo a relação, então, de cosseno, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, então, o cateto adjacente, quem que é? É o meu D e a minha hipotenusa é o 36, correto? Então, vou colocar aqui as substituições. Então, como eu falei, o ângulo de 30 graus no cosseno, raiz de 3 sobre 2. Da onde eu tirei esse valor? Lá daquela nossa tabelinha esperta que a gente já está com certeza memorizado. O D, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 36. Preciso saber esta medida aqui, né? Conforme o exercício me perguntou. Então, eu vou fazer aqui, né, uma regrinha de 3 simples, os meios pelos extremos. Então, eu tenho 2D igual a 36 vezes raiz de 3. Então, neste momento é que eu faço a substituição aí da raiz de 3, que no caso é 1,73. Então, fazendo as multiplicações, eu vou isolar o D. Então, eu primeiramente multiplico 36 vezes 1,73, que vai me dar 62 e alguma coisa, dividido por 2. Então, aproximadamente essa medida é 31,14 metros, tá? Então, a gente informa dessa forma. Então, que a medida aproximada é de 31,14 metros. Bem interessante aí esse exercício. Então, nesta aula nós vimos aí as relações, né, do seno, do cosseno e da tangente, fazendo aí com um triângulo retângulo, lembrando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido, anotado aí todas as informações importantes e até a próxima aula, gente!